bem-vindo ao canal Questões da Qualidade. Eu sou o Anderson Guedes e hoje vamos continuar falando sobre análises críticas de indicadores de desempenho. No tema de hoje, falaremos sobre como aprender a aproveitar as suas análises passadas e ao longo desse vídeo veremos o que se espera de uma boa análise crítica, o que uma análise crítica não pode ser de jeito nenhum, como utilizar ferramentas para aproveitar as suas análises passadas e todos os benefícios de aproveitar o histórico dessas análises, ok? Agora, indo direto ao ponto, a análise crítica tem como principal finalidade, como principal função, ser uma ferramenta estratégica de aprendizado e melhoria contínua. Ela serve para avaliar o desempenho de indicadores, processos ou ações de forma crítica, como o próprio nome já diz, ajudando a entender de maneira detalhada, principalmente, o que deu certo, ou seja, as boas práticas do gerenciamento de indicadores que podem ser replicadas, inclusive, o que não deu certo também, isto inclui apontar falhas, os gaps, as causas de problemas dos indicadores, para que seja possível corrigir e não repetir tudo isso. E além desses dois pontos, o que deu certo e o que não deu certo, as análises críticas nos ajudam também a identificar as oportunidades de melhoria, ou seja, aquilo que pode ser aproveitado para melhorar o desempenho dos indicadores. Apontando claramente as oportunidades de melhoria, podemos propor ações baseadas em fatos e dados para garantir que as decisões sejam mais assertivas no futuro. Agora, no sentido oposto do que acabamos de tratar, uma análise crítica não pode ser apenas um documento formal ou burocrático, algo chato, que dá trabalho de fazer e que não tem uma finalidade importante. A dedicação para construir uma análise crítica perde o sentido quando ela é feita apenas para cumprir tabela, ou seja, por obrigação, sem um propósito prático. Não há sentido também em fazer ela como uma lista de justificativas, afinal não estamos falando de algo para buscar culpados ou forjar desculpas para resultados ruins, e muito menos há sentido em fazê-la para ficar esquecida, ou seja, ser arquivada sem que as informações sejam revisadas ou aproveitadas no futuro. O foco desse conteúdo de hoje é justamente te mostrar como usar as suas análises críticas de meses passados, de anos passados até, como algo útil, como algo que vai te fornecer informações e insights que vão te ajudar a melhorar o desempenho dos seus indicadores no presente e também no futuro. Então, por isso, esse último ponto aí, o de fazer uma análise para ela ficar esquecida, é o que mais será atacado hoje, a partir de agora, ok? Vamos direto ver como essa questão de aproveitar as análises passadas funciona na prática. Eu vou te mostrar como fazer isso de uma maneira bem simples, com uma ferramenta super acessível que é o Excel, de modo que você já vai poder sair desse vídeo com todo o conhecimento básico que você precisa para extrair o melhor das suas análises. Vamos lá? Como eu já mencionei, a ferramenta que eu vou deixar aqui como sugestão para fazer essa tarefa é o Excel, mas isso não te impede de fazer tudo o que eu vou mostrar aqui em uma ferramenta diferente, mais simples, mais complexa. Fique à vontade. Eu trago o Excel porque ele é uma excelente ferramenta para te ajudar a centralizar as suas análises, organizar adequadamente as informações delas e viabilizar o seu aprendizado utilizando então as informações dessas análises. E já partindo para a prática de fato, já olhando aqui no Excel, o primeiro passo é estabelecer colunas com categorias que permitam organizar as informações das suas análises. Para quem já está familiarizado com o Excel, o primeiro passo é criar os títulos que ficarão nas colunas da sua planilha, os filtros da sua tabulação, como você preferir chamar. No exemplo que eu trouxe hoje como sugestão, eu vou usar as seguintes categorias: mês da análise, indicador, meta, resultado, análise integral, resumo, ação tomada, impacto e aprendizado. Essa é uma lista bem completa e funcional de categorias para você conseguir centralizar as informações das suas análises e poder então extrair coisas boas delas. Eu digo isso com muita segurança porque eu mesmo já fiz uso desse modelo e foi bem proveitoso. Mas de qualquer forma, vale sempre destacar que essa é uma sugestão. Você pode adaptar esse modelo que foi sugerido à sua necessidade, da maneira que você preferir. Você pode deixar ele mais enxuto, pode deixar ele mais extenso, enfim. Você que sabe qual é a melhor forma de você fazer a análise das suas análises críticas. O segundo passo é consolidar as informações das suas análises. Em outras palavras, você irá preencher a sua planilha trazendo as informações das suas análises passadas para ela. Quando você começar, intuitivamente você vai entender como fazer esse processo. Afinal, em cada coluna é requerido algo que você naturalmente terá na sua análise se ela foi bem construída. Ponto importante antes de a gente prosseguir. O ideal é que essa ação de consolidação das informações seja realizada mês a mês, não uma única vez ao ano, por exemplo.
Claro, se é a primeira vez que você está fazendo essa tarefa, tudo bem, você irá resgatar as informações das suas análises passadas. Mas quando você organizar todas essas informações retroativas, mantenha o hábito de alimentar essa ferramenta que você está construindo mês a mês, pois isso vai garantir que você acompanhe as informações mais importantes dos seus indicadores mês a mês e possa, no fim das contas, tomar as suas decisões de forma mais assertiva e tempestiva. Quando preenchermos a planilha, ela ficará dessa forma aqui. Eu trago aí o exemplo do TMA, um dos indicadores que eu mais falo aqui no canal, e como você pode ver aí, temos informações dos meses, do KPI, que é o indicador de desempenho, da meta do indicador e do real ou realizado, o resultado obtido. Temos também a análise integral, que eu deixo aí como sugestão para você não ser econômico nessa parte. A ideia é que a análise integral seja integral de fato. Aí você vai contar a história completa do que aconteceu com seu indicador no período de avaliação. Em cada mês, deixe essa história bem contadinha. Assim você garante que quando precisar lá na frente voltar a esta análise, você não perca nenhuma informação importante dela. Não use resumos ou tópicos, pois isso pode deixar a sua análise ambígua, obscura, em alguns casos totalmente incompreensível. Use tópicos ou resumos na aba Resumo. É para isso que ela tem esse nome, entendeu? Aqui você sim vai colocar a informação mastigadinha, resumida, em tópicos, de uma maneira que você consiga consumir ela rapidamente. Ah, Anderson, mas só por essa aba Resumo Tópicos eu não vou conseguir entender rapidamente o que aconteceu nesse mês se eu precisar resgatar? Nem sempre. Por isso que é importante você ter a análise integral na outra aba, porque se ficar alguma dúvida quando você consultar os resumos, você pode ir lá na aba da análise integral e aí você vai eliminar qualquer dúvida, beleza? Em ação tomada, você descreve de forma objetiva e resumida o que foi feito para alterar a situação do indicador. Entra aí as ações corretivas, ou seja, aquelas que foram propostas para corrigir algumas falhas que foram identificadas, as preventivas, que são aquelas que evitam a repetição de problemas, as de potencialização de resultados, que são aquelas que ampliam os sucessos, e também as ações inovadoras, que são aquelas que trazem soluções criativas e inéditas. Em impacto da ação, você irá descrever os resultados obtidos com a ação que foi implementada. Nessa aba, destaque os ganhos ou prejuízos gerados, o que melhorou ou o que piorou e como isso se refletiu nos números do seu indicador. Sempre que possível, seja específico e mensure o impacto das ações para que não fique uma coisa subjetiva. Quanto mais específico você for, melhor vai ser para você utilizar essa informação de uma maneira eficaz lá no futuro também, ok? Finalmente, em aprendizado, registre o que você aprendeu, obviamente, com tudo isso aí que foi feito. Pense principalmente no que você e sua equipe descobriram, que pode ser replicado em situações futuras ou que pode ser também evitado. Conhecer, ter ciência daquilo que deu certo e também do que foi errado é fundamental quando a gente trabalha com gestão de indicadores. Concluído o preenchimento, você já vai ter em mãos algo que te permite enxergar coisas importantes só de olhar. Se você já tem alguma habilidade com Excel, você pode ir um pouco além e usar essa base de informações para fazer coisas simples, como filtrar dados ou então criar gráficos. E dependendo do seu conhecimento na ferramenta, se ele for avançado, você pode ir muito além e criar coisas mais complexas, como dashboards. Agora, uma coisa é muito certa: independente da habilidade que você tem com essa ferramenta, você já pode fazer o seu trabalho de aproveitar as análises críticas com as informações que você tem em mãos. A organização que você estabeleceu, como eu já disse, fornece um sistema claro e prático para transformar as análises passadas em aprendizados aplicáveis e estratégias futuras. Basta você reconhecer o que os dados que você tem em mãos te mostram, o que eles escancaram para você. As colunas mês até resultado, por exemplo, nos mostram coisas bem importantes. Essas colunas fornecem dados quantitativos e temporais, os quais podem nos ajudar a identificar, por exemplo, sazonalidades. A coluna resumo é outro caso. Essa coluna destaca as categorias principais das causas do não atingimento ou mesmo do atingimento das metas. A coluna Ação Tomada documenta as estratégias específicas que foram adotadas para resolver os problemas ou potencializar os resultados. Aí temos a coluna Aprendizado, que tem como propósito capturar a essência do que foi aprendido durante todo esse processo. Nela você registrou o que fazer, ou seja, as boas práticas, e também o que não fazer, o que não repetir em determinados contextos. Essa coluna, sem diminuir a importância das demais, pode ser considerada uma das mais estratégicas de toda a análise, pois ela traz um conteúdo que nos permite chegar rapidamente a insights para as ações futuras.
Esses são apenas alguns exemplos práticos de como as colunas podem ser exploradas para que a gente tire aprendizados aplicáveis e também estratégias futuras. Há certamente muitas outras possibilidades de exploração, sem dúvidas. E para você conseguir explorar o máximo, para você conseguir tirar o máximo de aprendizado e de estratégias para você agir, basta você usar a sua criatividade e a sua capacidade analítica. Assim você vai extrair o máximo valor dos dados que você tem aí disponíveis nessa ferramenta que você construiu. Finalizado então o exemplo de como você pode extrair o melhor das suas análises críticas passadas, trago então as últimas considerações para fechar esse tema de hoje. E bem, é importante sempre ter consciência de que construir análises críticas relevantes é mais do que uma obrigação operacional, é um investimento estratégico para a evolução contínua dos processos e resultados, e aproveitar o histórico dessas análises, por sua vez, como foi visto aí ao longo do vídeo, nos permite identificar padrões, chegar a insights valiosos, através do histórico de aprendizados, evitar erros recorrentes, assim como replicar boas práticas. Em suma, aproveitar o histórico das análises permite-nos olhar para o passado e construir um futuro muito mais assertivo. E quem que não quer isso, né? Qual o gestor que não quer isso? Me diga um. Então é isso, com essas colocações eu finalizo aqui o tema de hoje. De antemão, eu agradeço por você ter assistido esse conteúdo até aqui. Muito em breve eu volto abordando outros vícios relacionados a análises críticas de KPIs. Só relembrando, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo. Curta esse vídeo se você gostou do conteúdo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você queira ajudar, com alguém que precisa se livrar desses vícios. E comente se você tiver algum ponto a acrescentar, alguma dúvida, alguma experiência, enfim. No mais é isso, eu fico por aqui. A gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do canal. Forte abraço para você e até mais.